Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 9 de abril e o texto diz, seja filho. Então, seja filho de Deus. No livro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 e 12, o texto diz, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Vamos tomar um café? E aí, o texto diz, a parábola do filho pródigo é uma linda história em que nos ensina o funcionamento do reino dos céus. Esse pai representa Deus e esses 2 filhos, tanto o que sai de casa quanto o que fica, ambos podem nos representar em certas ocasiões. Assim como eles, podemos estar perdidos, tanto longe quanto dentro de casa, quando não temos intimidade com o pai. Independentemente de como foram os seus pais terrenos, se foram assertivos ou falharam, se você compreender a paternidade de Deus, conseguirá descobrir o seu propósito e seguirá rumo à sua jornada na terra. A vida passará a ter valor e sentido. Entretanto, primeiramente é preciso que você reflita acerca de quem tem dirigido a tua vida, pois todo indivíduo tem a vida dirigida por algo. Pode ser medo, trauma, rejeição, abuso e tantas outras dores. Entenda que todos nós fomos feitos para desfrutar da paternidade de Deus. Quando isso ocorre, descobrimos o propósito da nossa vida e esse propósito nos lança ao nosso destino. Se você não recebeu uma boa referência em casa, isso dificulta você ter um bom relacionamento com o Pai Eterno. Aliás, é possível que você não consiga chamar Deus de Pai, justamente por estar com a sua alma em frangalhos por marcas do passado. Saiba que o meu pai não fez nada para mudar a realidade. Foi preciso um passo meu, um posicionamento meu para viver uma vida nova, que é fruto de um convite para receber Jesus. Isso me possibilitou remover as dores do passado, cicatrizar as feridas da alma e viver uma vida livre de medo, reconhecendo que Deus é Pai. Aí tem uma frase do autor que diz assim, quem é filho não se limita às coisas pequenas. O devocional é o 100, a leitura bíblica é Salmos 44 e a palavra-chave é filiação. Então que nós possamos sermos verdadeiramente filhos de Deus. Se sinta filho de Deus e chame Deus para ser o seu Pai. Porque Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é quem nos criou, Ele tem o melhor para a nossa vida, Ele tem propósito para a nossa vida, só que nós temos que crer e confiar. Crer e confiar nas suas promessas, crer e confiar no seu amor incondicional, crer e confiar que Ele vai cuidar de nós. Coloque-se diante de Deus, tenha intimidade com Ele, ore, clame e chame por Ele, que Ele vai estar do seu lado cuidando de você. Creia e confie. E eu vou ler aqui o texto, tá falando do Salmos 44 aqui da leitura bíblica, mas eu vou ler o texto de Lucas 15, que é um texto muito interessante, que fala sobre o filho pródigo. O filho que vai embora e o filho que fica. Porque assim, os dois são importantes, né? Então vamos lá para a leitura? Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, e vamos à leitura. A partir do versículo 11. A parábola do filho pródigo. Continuou, certo homem tinha 2 filhos e o mais moço dele disse ao pai, isso é Jesus nos contando, tá? O mais moço disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. De lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou com um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse ao pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazeis também
vem e matai um novilho cevado. Comemos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que sirvo, eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar a ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Certo? Então, o que nós vemos aqui? Duas situações diferentes. O pai tem dois filhos. Um filho, os dois estavam em casa, morando junto com ele. Mas um estava insatisfeito. O mais moço estava insatisfeito, quis a parte dele da herança para ele poder ir para o mundo, conhecer o mundo. Não quis mais ficar na presença do pai, queria conhecer o mundo. E o mais velho ficou obediente, junto do pai, trabalhando e obedecendo o pai. O mais novo foi, gastou todo o seu dinheiro com falsos amigos, com meretrizes e com sei lá mais o que. Aí, quando ele se viu passando fome, sem dinheiro, sem nada, aí não tinha mais amigo, as moças sumiram, os amigos, falsos amigos sumiram, não tinha mais o que fazer. Foi procurar emprego numa fazenda. Aí o que o fazendeiro fez? Colocou ele para cuidar de porcos. Então ele cuidava dos porcos e não podia comer nem a comida dos porcos, ele não podia comer. Então assim, ele continuou passando fome do mesmo jeito. E aí ele voltou a si, falou: não, vou voltar para o meu pai, que meu pai vai me tratar pelo menos como um dos seus trabalhadores. Meus trabalhadores, meu pai tem pão com fartura e eu tô aqui passando fome. Voltou. Aí o pai recebeu ele com muita alegria. Por quê? Porque pro pai, não importa o que o filho faça, o pai é pai. Ele quer ele de volta. É igual a mãe, é o pai, a mãe, tanto fosse como fosse o pai ou a mãe. Quer de volta, né? O pai quer de volta, a mãe quer de volta. Então assim, aí ele voltou. Aí o mais velho que ficou em casa obediente, ficou chateado, ficou bravo com o irmão. Ele falou assim: puxa vida, eu fiquei aqui, obedeci, fiz tudo, fiquei com você, te ajudei e eu não tive festa. Mas porque ele não pediu, porque se ele tivesse pedido, o pai tinha dado para ele também condições dele ter uma festa. Então o que a gente pode tirar dessa lição? Vamos obedecer o pai, vamos ficar junto do pai, porque com o pai a gente tem tudo o que a gente precisa.